Nossa história começa com os heróis lutando contra o dragão. O homem chamou o dragão de Genelosser para avisá-lo que se preparasse, pois ele encerraria o ataque ao Império Horde hoje. No entanto, Genelosser os considerou insetos e declarou que eles nunca se cansam de rastejar para fora. Genelosser também gritou com eles, proclamando que metade de um império era uma compensação muito baixa por seu filho morto e prometeu rasgá-los membro por membro e esmagar a outra metade do império. Essa cena se desenrola em um webtoon intitulado Chronicles of a Dragon, Crônicas de um Dragão, episódio 7, que nosso protagonista estava lendo. Nosso protagonista, que estava absorto no webtoon, estava magro e no hospital. A esclerose lateral amiotrófica, comumente conhecida como doença de Lou Gehrig, faz com que as células nervosas motoras morram gradualmente, levando à paralisia muscular em todo o corpo e, por fim, à morte. Diagnosticado com a doença aos 25 anos, foi uma sentença de morte. Em uma idade tão jovem, sem família, o dinheiro que ele havia economizado e um corpo que ainda tinha muito a oferecer foram todos destruídos por uma única doença. 4 anos depois de ser diagnosticado com a doença de Lou Gehrig, aos 29 anos, tudo o que lhe restava era seu corpo magro e aquele webtoon amador. Era literalmente tudo o que lhe restava. Enquanto ele estava absorto na leitura, seu batimento cardíaco estava normal, mas depois diminuiu lentamente. Ele ouviu e pensou que era o fim. Seus olhos se fecharam lentamente. Com a visão embaçada, ele viu o médico correndo em sua direção, mas ele apenas pensou que, afinal, não conseguiria ver o final do webtoon que estava lendo. Em seguida, seus batimentos cardíacos pararam, mas depois foram retomados lentamente e ele voltou à vida. De repente, ele viu uma luz brilhante. Quando abriu os olhos, viu alguém à sua frente. O homem olhou para ele com entusiasmo, causando confusão. Em seguida, o homem o levantou, o que permitiu que ele se visse no espelho e se perguntasse o que diabos estava acontecendo. Ele ficou horrorizado quando percebeu que havia se transformado em um dragão e gritou de horror. No início, achou que ia desmaiar. Ele passou por uma negação da realidade. Depois de aceitar a realidade, tentou descobrir o que estava acontecendo. Quando aceitou a realidade, percebeu que havia reencarnado como um dragão. Ele se lembrou de que em todos os romances e webtoons que havia lido, nunca houve um dragão fraco. Então, ele pensou que não poderia reclamar do fato de ter reencarnado como um dragão porque se tornou o ser mais forte do mundo. O mais importante é que, enquanto um gato vive apenas 10 anos, um humano 80 anos, um anão 250 anos, um elfo 1000 anos e uma fada 3000 anos, a vida útil média de um dragão é de 10.000 anos. Em sua vida anterior, ele teve que trabalhar desde jovem, depois ficou doente e morreu em sua melhor idade. Mas agora, ele acha que a vida é diferente e que reencarnar como um dragão com uma vida longa e saudável é o melhor presente. Ele se alegrou e se perguntou timidamente por que estava tão animado, pensando que, com essa nova forma, poderia superar qualquer obstáculo em seu caminho. Ele orgulhosamente se declarou um dragão quando alguém se aproximou por trás dele e o levantou, chamando-o de Lois. A pessoa então perguntou por que ele estava tão animado e sugeriu que fossem comer. Quando se aproximaram da mesa de jantar, o homem colocou um babador bonito nele. No entanto, ele só conseguia olhar para a comida com horror, percebendo sua aparência pouco apetitosa e comovente. O homem perguntou se havia algo errado e se ele não estava com fome. Depois mencionou que a comida era melhor quando estava fresca, então ele deveria comer. Com relutância, ele pensou que nunca se acostumaria com isso, mas se lembrou do ditado: quando estiver em Roma, faça como os romanos. Como um dragão, ele precisava seguir as leis dos dragões. Para sua surpresa, a comida tinha gosto de morango. Ele comeu com prazer, mas depois notou que o homem à sua frente estava cheio de alegria e perguntou se ele havia gostado, incentivando-o a comer mais porque havia mais. Ele disse ao homem que seus olhos eram muito expressivos e o chamou de pai, expressando sua relutância em comer mais, o que entristeceu o homem. O homem perguntou, em lágrimas, o que havia de errado e lembrou de chamá-lo de pai, não de papai, e tentou docemente convencê-lo a dizer papai. Ele apenas olhou para o pai, pensando consigo mesmo que ele era, de fato, um maldito dragão. Então, percebendo que não sabia nem mesmo o nome do pai, ele perguntou qual era o nome dele. Seu pai, surpreso por ele só ter pensado em perguntar agora, depois de um mês, respondeu que seu nome era Genelosser. Ele parou horrorizado ao ouvir o nome, relacionando-o ao formidável dragão do webtoon que estava lendo. Chocado e em pânico, ele caiu da cadeira. Genelosser gritou seu nome em confusão, mas ele só conseguia andar para trás, tremendo. Então, ele fugiu, chorando e gritando que aquilo não podia ser verdade,
deixando Genelocer em choque. Ele correu rapidamente, incapaz de acreditar no que acabará de ouvir. Abrindo uma porta, ele se viu dentro de uma biblioteca. Pegando um livro da prateleira, começou a folheá-lo, mas parou em uma página, horrorizado. Ele viu o Império Howard ser mencionado, lembrando-se de que era o nome de um império de um Vebton amador que ele havia lido antes de sua morte. Depois de ler o livro, ele percebeu que não havia reencarnado como um dragão por acaso, mas que havia se entrelaçado com a narrativa do Vebton. Genelocer então o chamou, perguntando a Vardli se ele estava machucado. Percebendo a natureza gentil e carinhosa de Geno, ele se perguntou se ele se tornaria um genocida. Lembrou-se de Genser mentindo no Vebton sobre não ser capaz de viver em paz novamente devido à arrogância deles e de seu voto de matar o continente inteiro com sangue. Isso fez lembrar que Genser ficou louco depois que seu filhote foi morto por humanos. Em seguida, ele perguntou a Genser se ele tinha um irmão mais velho enquanto tentava alimentá-lo com frutas. Genser respondeu que ele era o mais velho. Em pânico, ele perguntou a Genelocer se ele planejava ter mais filhos. Genelocer respondeu que não, explicando que havia prometido à sua mãe que eles teriam apenas um filho e o criariam bem. Tonto com essa revelação, ele percebeu que, se não havia nenhum antes e não haveria nenhum depois dele, então ele deve ser o filhote que morre. Ele se lembrou de que, na história em quadrinhos, Genelocer perde seu filho e enlouquece, atacando o Império. Desabando no chão em choque, Genelocer correu para ajudá-lo, mas sua mente estava ocupada com o pensamento de que ele era apenas um gatilho para o início da história. Ele era o filho de um dragão vilão que morreria antes mesmo de a história se desenrolar. Com lágrimas nos olhos, ele percebeu que havia se tornado um dragão destinado a morrer, um dragão com doença terminal. Mais tarde, ele estava no quarto, deitado em meio a joias, ouro e outros objetos de valor, sentindo-se deprimido. Ele não conseguia acreditar que, como em sua vida anterior, ele ainda estava com uma doença terminal e nem sequer poderia gastar todo aquele dinheiro. Ele se perguntou se estava morrendo novamente, se tudo aquilo tinha sido em vão, mas depois gritou furiosamente que não. Ele não podia morrer assim. Na manhã seguinte, pegou o livro, agarrou-o e começou a ler. Ele sabia que precisava se lembrar do ano em que Genelocer entrou no modo Berserker porque, se conseguisse descobrir o ano em que Genelocer entrou no modo Berserker, poderia determinar quando estava programado para morrer. Depois de tentar se lembrar, ele acabou se lembrando que foi em 3589 a se aliviado por ter se lembrado, ele começou a escrever. Ele pensou que, como atualmente era 3090 AC, seria entre as idades de 498 e 499. Então, ele descobriu que faltava um ano para atingir a idade adulta e que morreria como uma criança. Ele amassou o papel, recusando-se a aceitar seu destino, e jurou que, nos próximos 499 anos, deveria sobreviver. Ele não recuaria, conquistaria a própria vida. Mais tarde, na mesa de jantar, ouvia-se alguém comendo rapidamente. Era ele, devorando a comida em um instante, deixando seu pai atordoado em choque. Ele disse a Genelocer que queria outra tigela, e Genelocer concordou imediatamente, entregando-lhe uma tigela cheia de comida e dizendo-lhe que havia bastante, então ele deveria comer o quanto quisesse. Enquanto ele estava ocupado comendo, uma mosca apareceu acima deles e voou até sua colher. Quando ele estava prestes a colocar a colher na boca, Genelocer gritou, chamando seu nome e tirando a colher de sua mão. Com raiva, ele perguntou a Genelocer o que estava acontecendo, e Genelocer, preocupado, explicou que ele quase se meteu em uma encrenca. Então Genelocer lhe mostrou a mosca, explicando que era uma criatura artificial que seu pai estava pesquisando. Não era perigosa para dragões como eles, mas como ele era jovem, poderia ser perigosa porque era altamente venenosa, o que o deixou horrorizado. Atordoado de medo, enquanto Genelocer lhe assegurava, rindo, que, como ele não a havia comido, devia estar bem. Genelocer, olhando para a mosca, se perguntou se ela havia escapado do laboratório, enquanto ele percebeu, horrorizado, que ela estava perto e decidiu que precisava começar a prestar mais atenção. Um momento depois, ele caminhou até o tapete vermelho cercado por cavaleiros robôs. Estava lendo com alegria quando um dos robôs o encarou e tentou atacá-lo por trás. Sentindo uma presença atrás de si, ele parou de andar e olhou para trás, mas gritou de medo quando viu uma lâmina sendo lançada contra ele. Felizmente, Genelocer chegou a tempo, empurrou-o para longe, pegou a lâmina afiada, encarou o robô com os olhos e soltou um violeta, uma energia poderosa que fez com que o robô explodisse em pedaços. O Genelocer perguntou se ele estava bem e achou estranho, pois tinha certeza de que havia configurado o robô para que não o machucasse. Mas ele estava atônito e incrédulo com o fato de ter quase morrido 2 vezes. Alguns dias depois, não havia mais suspeitas. Em vez disso, ele estava convencido. Ao sair de sua mansão ao lado de Genelocer,
ele ficou encantado ao testemunhar a vasta beleza da terra. Ele ficou surpreso com o tamanho do lugar. Genelocer apontou para algo e explicou que era a presa esquerda da terra, uma das duas montanhas gigantescas na borda do continente, famosa por ser a morada de muitas raças misteriosas. Ao ouvir isso, ele especulou que poderia ser maior do que o Monte Everest, observando que era muito diferente do que ele tinha visto nos livros. Em seguida, uma borboleta chamou sua atenção, e ele a perseguiu, exclamando sua beleza. De repente, as nuvens escureceram e um som estrondoso emanou delas. Um raio o atingiu, deixando-o queimado e confuso. Genelocer correu para o lado dele preocupado, mas outro raio o atingiu, fazendo-o perceber a gravidade da situação. Quando as nuvens ressoaram novamente e ele foi atingido por um raio pela terceira vez, ele se perguntou se o roteiro pretendia sua morte. Genelocer, em lágrimas, gritou seu nome enquanto o segurava, agora inconsciente. No dia seguinte, ele se deitou na cama, chorando, abalado pela ideia de que quase havia morrido. Ele não conseguia imaginar as chances de ser atingido por um raio 3 vezes no mesmo local em um período tão curto. Ele ponderou sobre o desejo aparente do roteiro de sua morte, considerando por que ele buscava seu fim quando ainda faltavam 498 anos e ele estava destinado a morrer nas mãos dos humanos. Frustrado, ele questionou se a narrativa realmente começava apenas com sua morte. Refletindo sobre como o bebê dragão de Vebton sobreviveu 500 anos, ele tocou a testa, impressionado com a complexidade. Enquanto ponderava, de repente se levantou da cama, percebendo que não havia tempo a perder. Ele precisava agir para se salvar da marca da morte. Ele correu para o quarto, abriu a porta e chamou seu pai. Genelocer o cumprimentou calorosamente, perguntando sobre o assunto. Ele perguntou a Genelocer se eles tinham algum equipamento de proteção em casa. Genelocer confirmou que sim, mas observou que era muito cedo para ele usá-los. Para usar esses equipamentos, era necessário algo chamado poder de atributo, que exigia treinamento extensivo. Genelocer então deu um tapinha em sua cabeça, assegurando-lhe que havia muito tempo para aprender, já que ele ainda era jovem e tinha centenas de anos pela frente. No entanto, ele insistiu em aprender agora, deixando Genelocer surpreso e perplexo. Genelocer tentou lhe dizer que ele ainda era muito jovem, mas ele perguntou docemente ao pai se ele não podia aprender porque era pequeno, usando seus olhos de cachorrinho. Genelocer lhe disse que, normalmente, a pessoa aprende depois de passar pela fase da infância. Ainda assim, usando seus olhos brilhantes e fofos, ele conseguiu fazer com que seu pai concordasse e Genelocer, derrotado, concordou em ensiná-lo. Animado, ele gritou que deveriam começar agora mesmo, mas Genelocer lhe disse que, antes de começarem, havia um lugar que precisavam visitar primeiro. Ele perguntou onde, e Genelocer, levantando o dedo, disse-lhe que para uma criança da raça dos dragões descobrir seus próprios atributos pela primeira vez, ela deve procurar os anciãos. No entanto, ele apenas olha para Genelocer, confuso. Mais tarde, ele saiu feliz da mansão, chamando seu pai com entusiasmo, que Genelocer recebeu docemente. Ele pergunta como eles chegam ao Elder's Place. Genelocer liberou seu poder, dizendo-lhe que, para chegar lá, eles precisam voar. Ele cobre o rosto enquanto o pai libera um forte poder e espia para ver o forte poder roxo envolvendo o pai. Ele percebe que se trata de uma transformação de dragão e, um momento depois, vê seu pai se transformar em um enorme dragão roxo. Espantado, ele não conseguia acreditar que se tratava de um dragão de verdade. Genelocer abre sua palma e diz para ele subir. Ele sobe na garra de Genelocer, e Genelocer começa a voar para o céu, dizendo-lhe para se segurar firme. Enquanto Genelocer voa, ele tenta gritar que está tão alto, mas apenas palavras murmuradas saem de sua boca. Um momento depois, quando Genelocer ainda estava voando para cima, ele perguntou a que altura estavam indo. Genelocer, rindo, respondeu que ainda estava muito longe. Então, eles passam pelas nuvens. Ele se pergunta se eles vão atravessar a atmosfera e chegar ao espaço, mas então Genelocer lhe diz que eles estão quase lá, e ele vê uma terra brilhante flutuando acima deles. Chocado, ele a vê, e Genelocer lhe explica que é a terra sagrada de Uso, os dragões, e que se chama Silverclover Castle. Eles então chegaram ao castelo, e ele ficou surpreso ao ver que ele era ainda maior quando estavam perto. Genelocer volta à sua forma humana e lhe diz que eles devem entrar. Eles entram e se dirigem ao centro, onde os dragões estão reunidos. Sandro, o líder dos 13 anciãos dragões, diz a eles que estão ali. Genelocer os cumprimentou graciosamente e se apresentou como Genelocer, o filho de Pamus. Mas ele apenas os cumprimentou de forma gaguejante. Barduz, um dos anciãos, pergunta a Genelocer se esse é seu filho e diz a ele que seu filho parece muito inteligente e gentil para o neto de Pamus, o que faz com que Pamus chame Barduz de bastardo. Em seguida, Genelocer cumprimentou seu pai Pamus,
E Pamuz, um dos 13 anciãos, disse a Genelocer que já se passaram 623 anos, e a última vez que ele veio foi para apresentar sua esposa, Valentina. Então Pamuz, com raiva, diz a Genelocer que ele deveria ter mostrado seu neto assim que ele nasceu e pergunta por que ele tem que conhecer seu neto pela primeira vez junto com os outros idosos. Genelocer explica que Lois nasceu há apenas um mês e pergunta a Pamuz se ele quer forçar Lois a ir até lá. Pamuz desviou o olhar com raiva, mas depois voltou seu olhar para ele, que estava olhando para trás. Ele olhava para Pamuz com espanto. Eles se encararam por um momento e, então, ele chamou Pamuz de vovô, o que fez Pamuz corar. Então, rindo, Pamuz lhe disse que ele era seu avô e que tinha um neto muito bonito. Os outros dragões notaram que Pamuz adorava seu primeiro neto e reconheceram que Pamuz estava desejando um neto há tanto tempo que sugeriram que Pamuz aproveitasse o momento. Sandra perguntou a Genelocer se ele queria conhecer o atributo de Lois e se não era um pouco cedo demais. Genelocer respondeu que havia pensado mesmo, mas Lois havia expressado seu desejo de aprender. Pamuz gritou com orgulho que Lois era um aprendiz apaixonado, assim como seu avô, deixando Sandra irritada e dizendo a Pamuz para ficar quieto. Sandra suspirou, sabendo que Pamuz nunca parava, e ordenou que Lois fosse para o centro. Ele olhou preocupado para o pai, mas Genelocer lhe garantiu que não era nada sério e que tudo o que ele precisava fazer era ficar quieto. Então, ele entrou no centro e ficou quieto, como Genelocer havia lhe dito para fazer. Sandra anunciou que eles deveriam começar e todos liberaram algo nas palmas das mãos juntos. Então, uma cor diferente de luz surgiu na frente dele, deixando-o maravilhado. Sandra ordenou que ele fechasse os olhos e cantasse para sua companheira de toda a vida. Ele seguiu as instruções de Sandra e cantou para que sua companheira de toda a vida aparecesse. Então, uma luz brilhante emanou dele. Sandra ficou chocada ao ver seu atributo, e Genelocer ficou surpreso ao descobrir que era um atributo abstrato, que significava tempo. Genelocer ficou entusiasmado, pois sabia que os atributos abstratos geralmente são mais fortes do que os atributos naturais, e pensou que seu filho era um gênio. Na mão de Pamuz, seu atributo era força, fazendo com que Pamuz proclamasse com orgulho que era fiel à sua linhagem e que tinha atributos duplos. De repente, outro atributo apareceu na mão de Barduz. Sandra gritou, chocada, que havia um atributo espacial também, o que significava que havia 3 atributos. Todos eles sabiam que o primeiro rei dragão, Kidus, e o pior dragão de todos os tempos, engolido pelo maligno Hatcharer, eram os únicos 2 dragões na longa história da tribo dos dragões que tinham atributos triplos. Mas então, outro atributo apareceu no dragão branco, que gaguejou e perguntou se Lois também tinha uma mente. Todos o viram cercado por 4 atributos e pulando alegremente. Ele elogiou seus atributos, mas olhou para trás quando sentiu a presença de alguém e viu o dragão ancião olhando para ele. Com medo, ele perguntou por que o olhavam daquele jeito, enquanto seu pai, ao lado, também estava chocado. Mais tarde, eles voltaram para a mansão e ele se sentou em uma cadeira, contemplando seus 4 atributos abstratos. Ele reconheceu que esse era um talento que deixava até mesmo os dragões sem palavras, com potencial vasto o suficiente para perturbar o equilíbrio da trama original. Ele ponderou se conseguiria gerenciar todos os eventos futuros da história com uma habilidade tão extraordinária. Ele especulou que o fluxo da história poderia ter sido alterado por causa de suas habilidades, possivelmente frustrando aqueles que desejavam prejudicá-lo. No entanto, ele suspirou, perguntando-se qual seria a utilidade de ter o maior talento se houvesse uma chance de ele morrer antes de atingir a maturidade. Por um momento, ele se sentiu deprimido ao pensar em sua possível morte, mas então a confiança surgiu dentro dele, reconhecendo que, embora seu talento trouxesse crises, também apresentava uma oportunidade. Pegando um livro, ele pensou que aperfeiçoar seu talento aumentaria significativamente suas chances de sobrevivência. O mais importante é que ele não era o menor da história original. Ele tinha lembranças de sua vida anterior e estava ciente da crise iminente, determinado a utilizar esse conhecimento para garantir sua sobrevivência. Ele pensou se deveria dominar as habilidades mágicas que manipulam atributos ou as artes marciais que manipulam atributos e o corpo simultaneamente. Ele se perguntou se deveria dominar uma delas primeiro para sua sobrevivência ou aprender as duas simultaneamente. Confiante, ele considerou que seu corpo, sendo de um dragão, abençoado com mana abundante nascido com 4 atributos, poderia alcançar a grandeza com apenas um pouco mais de esforço. Ele então colocou os livros à sua frente, pronto para começar imediatamente. Momentos depois, Genelocer apareceu atrás dele com um grande pote de comida, perguntando se ele havia esperado o suficiente. Apresentando uma enorme tigela de comida, Genelocer anunciou que era hora de comer. Ao ver a comida, ele babou e se perguntou se deveria comer primeiro, lembrando-se do ditado, até mesmo uma viagem à montanha Kundan começa com uma refeição. Então,
ele notou as poções em sua refeição, a poção de atributo de água, parecida com cristais de gelo azuis, lamas, a poção de atributo de madeira, uma espécie de caule mastigável, a poção de atributo de vento, medusa do céu, fofa como algodão doce, e as poções de atributo de trovão, coração de pássaro trovejante, oferecendo uma sensação efervescente. Ele sabia que, embora essas poções contivessem energia que poderia fazer com que seres comuns explodissem se consumidas sem cuidado, os dragões possuem um órgão permanente chamado coração de dragão, que pode converter mana da natureza em seus próprios atributos, tornando possível esse banquete. Ele começou a comer, sabendo que precisava consumir muito e crescer rapidamente, mas, enquanto comia, cochilou, levando Genelocer a rir silenciosamente, pensando que ele devia estar muito cansado. Enquanto ele dormia tranquilamente em sua cama, um círculo roxo flutuou ao seu lado. Ele se moveu lentamente e se transformou em um garfo. Depois de totalmente formado, ele caiu com força e perfurou o chão. Em seguida, o poder roxo se aproximou dele e desapareceu. Na manhã seguinte, ele acordou, perguntando-se quando havia adormecido, lembrando-se de que havia acabado de comer um lanche. Genelocer então lhe disse que era hora de se levantar e comer. Ele respondeu que sim, mas quando estava prestes a se abaixar, algo puxou para trás, fazendo-o cair. Então, ele viu um garfo afiado perto de seu rosto, deixando-o chocado. Ele agarrou o garfo, perguntando-se se quase havia morrido por causa de um garfo cravado no chão, e não conseguia acreditar que, de todas as coisas, ele morreria por causa de uma bandeira de morte tão absurda. Então, ele viu uma corda amarrada em sua cauda, o que o fez se perguntar para onde foi a coerência, e ficou horrorizado quando viu que ela vinha de seu ursinho de pelúcia chamado Totó. Ele arrastou Totó com tristeza, dizendo que ele era o único com quem podia desabafar, e decidiu pedir ao pai que consertasse o problema. Na mesa de jantar, Genelocer estava consertando Totó enquanto comia. Dizendo-lhe que ele devia estar triste quando Totó quebrou, Genelocer garantiu-lhe que o consertaria muito bem. Mas, então, seus olhos se fecharam lentamente. Quando ele acordou chocado, estava na cama. Ele se perguntou como tinha ido parar ali. Mais uma vez, ele ouviu Genelocer dizer que era hora de se levantar e comer. Ele estava prestes a se deitar quando notou Totó, fixo, ao seu lado. Ele se perguntava quando o concerto seria feito. Então, com medo, ele disse ao pai que algo parecia errado. Genelocer, em pânico e preocupado, perguntou-lhe se ele estava machucado em algum lugar. Ele perguntou se era dor ou não e disse ao pai que não tinha certeza, mas que sua memória estava fraca e ele continuava sentindo sono. Genelocer apenas olhou para ele sorrindo, o que o deixou confuso. Então, Genelocer lhe disse que achava que já estava na hora, e ele perguntou o que ele queria dizer. Genelocer respondeu que não era dor, pois era apenas a aproximação de sua fase de sono. Ele explicou que os dragões têm duas fases de sono para crescer e que ele estava sentindo sono com frequência porque sua primeira fase de sono estava se aproximando. Ele perguntou a Genelocer por quanto tempo ele dormiria, e Genelocer respondeu que não havia um tempo exato, mas que, grosso modo, poderia ser de 100 anos. Ele ficou horrorizado ao ouvir isso. Ele praguejou, sabendo que, há apenas alguns dias, ele havia enfrentado aquela absurda bandeira da morte. Mas agora ele tinha que dormir por 100 anos, em pânico ao pensar que ela estava literalmente pedindo para que ele fosse morto. Ele saiu correndo, chorando, e gritou que aquilo não podia continuar, deixando Genelocer em choque. Em seguida, amarrou um pano na cabeça e abriu o livro com determinação, pensando que precisava de um plano para ficar acordado o máximo possível. Ele planejou evitar comer porque a barriga cheia dá sono, pular os banhos porque eles tendem a relaxá-lo, minimizar os movimentos para evitar a exaustão e não chegar perto da cama porque só de ver uma cama já dá vontade de deitar. Depois de escrever seu plano, ele decidiu ficar acordado o máximo possível, mas apenas um momento depois, sentiu-se esgotado por não ter feito uma refeição, cansado e com vontade de dormir. De repente, ouviu alguém correndo atrás dele. Quando olhou para trás, era Genelocer segurando uma colher de comida, gritando para ele que precisava se alimentar. Genelocer tentou colocar a comida em sua boca enquanto lhe dizia para comer apenas uma colherada, mas ele fugiu, fazendo com que Genelocer gritasse seu nome em frustração. Em seguida, ele entrou na biblioteca, pensando que tinha sido por pouco e quase acabou comendo o livro. Ele olhou para o livro, sabendo que não poderia baixar a guarda até encontrar uma maneira de resistir. Dormir. Depois, ele leu no livro que deveria ficar de pé, beliscar as coxas, comer algo apimentado, molhar o rosto com água fria e evitar ler livros para ficar acordado. Mas, então, seus olhos se fecharam lentamente. Ele deu um tapa forte no rosto para se conter,
mas o cansaço estava tomando conta de seu corpo. Ele deu mais um tapa no rosto, mas não conseguiu mais resistir ao sono e desmaiou. Mais tarde, Genelocer chamou seu nome continuamente para acordá-lo, e ele acordou em choque por causa disso. Genelocer lhe perguntou se havia dormido bem, mas ele respondeu que não havia dormido, apenas cochilou um pouco. Genelocer o parabenizou, deixando-o confuso, e ele perguntou ao pai qual era o motivo da comemoração. Genelocer respondeu que estavam comemorando seu 100º aniversário. 100 anos atrás, Genelocer entrou em seu quarto chamando-o pelo nome e dizendo que havia trazido um lanche, mas encontrou Genelocer dormindo em meio aos livros, percebendo que ele havia adormecido enquanto lia aquele adorável livro. Gentilmente, ele o pegou e o deitou em sua cama, preocupado. Genelocer pensou que teria sido melhor se ele tivesse comido mais antes de dormir, mas como já estava dormindo, ele simplesmente esperava que ele acordasse em segurança. Então, Genelocer deu um tapinha em sua cabeça, desejando-lhe boa noite e prometendo vê-lo amanhã. Enquanto Genelocer estava trabalhando pacificamente em seu quarto, ouviu algo pesado cair, o que o fez pular de susto. Ele entrou correndo no quarto de Lois, perguntando que diabos era aquilo, e ficou chocado ao ver Lois presa na cama. Ele imediatamente removeu a madeira e perguntou a Lois, com preocupação, se ele estava bem e se estava machucado, mas Lois apenas falou enquanto dormia pacificamente. Olhando ao redor, ele não notou nenhum sinal de rompimento e não conseguia acreditar que as pernas feitas de madeira nobre de Periton tivessem simplesmente se quebrado do nada. Ele confiou em Lois para cuidar dele, mas nas décadas que se seguiram, vários incidentes misteriosos continuaram a ocorrer, como se alguém estivesse tentando matar Lois. Ele esteve perto de morrer muitas vezes. Genelocer não entendia por que essas coisas continuavam acontecendo com seu filho. Então, como medida de segurança, ele criou salvaguardas de todas as formas possíveis. O tempo de vida de Genelocer havia sido ligeiramente reduzido, mas isso não importava para ele, desde que pudesse manter seu filho em segurança. Nos últimos 60 anos, Genelocer não teve uma única boa noite de sono. Com 4.120 incidentes ameaçando a vida de Lois, ele se perguntou se alguém estava realmente tentando assassinar Lois e quem poderia estar por trás disso. O Genelocer sabia que o mundo havia se esquecido dos dragões e que apenas alguns xenomorfos sabiam de sua existência, o que o fazia pensar em como qualquer ser poderia prejudicar Lois sem que ela percebesse. Ele também sabia que somente os dragões teriam esse tipo de poder, mas todos que viviam nas proximidades protegiam os filhotes de seus clãs como se suas vidas dependessem disso. Isso fez pensar se todos esses incidentes eram meras coincidências. Na pacífica mansão de Genelocer, ocorreu uma enorme explosão que fez um cavaleiro robô voar. Genelocer olhou para eles e perguntou com raiva como aquelas criaturas estúpidas ousavam ferir seu filho. Os cavaleiros lançaram seu ataque contra ele, mas com um simples levantar de sua mão, ele liberou seu poder ao redor deles. O poder das trevas consumiu os cavaleiros, e uma luz púrpura os matou instantaneamente, mas não parou por aí, cortando-os em pedaços. Genelocer então retirou seu poder e olhou para os pedaços de cavaleiros no chão. Em seguida, a cena muda para Genelocer se aproximando de seu pai, mas Pamui simplesmente lhe disse que isso não poderia ser evitado porque os gênios sempre precisam superar vários obstáculos. Não apenas isso, mas muitas outras provações e tribulações aconteceriam com Lois no futuro, de forma semelhante ao que o primeiro dragão rei experimentou. Genelocer se perguntava se o talento de Lois era tão formidável que havia esforços para eliminá-lo. Com a mão fechada, Genelocer pensou que não poderia ser o caso. Mesmo que fosse Deus, o destino ou qualquer outra coisa, ele protegeria Lois de tudo. De volta ao presente, Lois se olhava no espelho, examinando seu rosto. Ele se perguntou se havia crescido um pouco e deu um pulo de raiva, gritando sobre o fato de ter dormido por 100 anos, mas quase não ter crescido. Ele então percebeu que não havia prestado atenção antes, mas agora reconhecia que havia perdido uma parte significativa de sua vida. Ele se perguntou por que ainda estava vivo quando estava à beira da morte todos os dias. Questionando se estava seguro enquanto dormia, ele não tinha certeza do que pensar sobre isso. Depois de um momento, decidiu não pensar mais no assunto, achando que não importava como tinha acontecido. O que importava era que ele estava vivo. Genelocer então lhe disse que estava quase na hora do jantar e que ele deveria se preparar para comer e descer as escadas, ao que Lois respondeu afirmativamente. Lois notou as bolsas significativas sob os olhos de Genelocer e se perguntou o que havia de errado com seu pai e se ele estava envelhecendo, o que o fez supor que ele era de fato uma tragédia. No entanto, ele declarou com orgulho que seria um bom filhote e que ouviria seu pai de agora em diante. Docemente, Lois disse ao pai que esperasse por ele,
mencionando que estava com fome. Ele então perguntou por que seu pai parecia tão cansado, mas Genelocer simplesmente perguntou se ele parecia cansado. Lois afirmou e o aconselhou a dormir um pouco antes de voltar a trabalhar, ao que Genelocer concordou rindo. Os anos se passaram e um menino ficou de lado. O menino olhou para a árvore diante dele, levantou sua espada de madeira e a balançou para baixo, fazendo com que a árvore desaparecesse. Exausto de seu treinamento, o menino ouviu alguém chamar: Mestre, Mestre Lois. Então, inesperadamente, algo dentro da toalha a entregou a ele. Ele agarrou a toalha, revelando a pequena empregada escondida dentro dela. A senhora, gritando, disse-lhe que podia ver que ele já havia se adaptado à sua forma humana e que, de fato, pertencia ao clã do dragão sagrado e grande. No entanto, ele apenas a encarou, levando-a a perguntar sobre seu silêncio. Ele respondeu que já haviam se passado incríveis 100 anos, e dirigindo-se a ela como Finn, perguntou se ela poderia se abster de chamá-lo de mestre. Finn, gaguejando, afirmou que ele era de fato mestre dela e que honrar os dragões superiores era um grande privilégio para eles, as fadas. Ele olhou para a toalha, percebendo que não havia considerado a honra envolvida. Lembrou-se de que, algum tempo depois do fim de sua primeira hibernação, ele havia se virado ao ouvir um barulho, mas não viu nada. No entanto, ele tinha certeza de ter ouvido algo e notou que a caixa sobre a mesa estava se movendo. Então, Finn saiu da caixa, ofegante, alegando que não havia oxigênio. Chocado com a aparência dela, ele balançou a cauda para afastá-la, fazendo com que ela batesse na parede e caísse no chão, inconsciente. Observando-a, ele questionou o que era aquela mosca gigante. Em seguida, pegou-a com uma caneta, levantando-a no ar. Ela acordou, assustada ao vê-lo, e rapidamente se libertou da restrição improvisada. Graciosamente, ela se apresentou como Finn, a realeza das fadas da luz das estrelas, expressando sua honra em lhe proporcionar prazer no futuro. No entanto, ele apenas olhou para ela, levando-a a pedir para ser colocada no chão, o que ele acatou. Uma vez acomodado, ele perguntou sobre o tipo de prazer a que ela se referia. Ela pegou um pano que estava próximo e o revelou a ele. Em seguida, revelou uma coleção de belas vestimentas, explicando que as fadas da luz das estrelas haviam preparado meticulosamente um conjunto de disfarces Fada da Luz das Estrelas versão 23. Esse conjunto, que abraçava a natureza sem gênero da família das fadas, incluía roupas para homens e mulheres, demônios e seres celestiais para se adequar a qualquer situação, com uma ampla variedade de opções, incluindo alguns conjuntos de edição limitada. O destaque desse conjunto era ela, uma nobre fada da luz das estrelas com um físico perfeito para complementar qualquer roupa. Percebendo que se tratava de um conjunto perfeito de casa de bonecas, ele perguntou se ela estava sugerindo que ele poderia usá-la como um brinquedo vivo. Ela confirmou com um sorriso, afirmando que, como sagrado, grande e sábio bebê dragão, ele havia entendido corretamente. No entanto, ele rejeitou totalmente a ideia, jogando-a fora enquanto exclamava sua desaprovação. Ele questionou o pai sobre o motivo de tal presente ter sido dado a ele, apenas para descobrir que era muito procurado pelos filhotes. Apesar da popularidade, a noção de tratar um ser vivo como uma boneca o perturbou, fazendo com que ele decidisse devolver o presente. No entanto, Finn, com lágrimas nos olhos, implorou para que ele não a deixasse de lado, oferecendo-se para fazer qualquer coisa, até mesmo lavar suas roupas. Agarrada à cauda dele, ela implorou para que ele não a descartasse. Naquele momento, ele percebeu que ser companheira de um dragão era uma honra significativa e um caminho seguro para a grandeza. Lembrando que o primeiro rei das fadas que unificou os clãs das fadas havia sido o companheiro de infância do primeiro rei dragão. Após dias de choro e súplicas, Finn foi aceito como subordinado. Com 800 anos de idade, ela possuía mais conhecimento do que ele e provou ser surpreendentemente útil com os detalhes menores. Quando ele parecia perdido em pensamentos, ela perguntava sobre suas contemplações, ao que ele respondeu que não era nada. Ele então mencionou que, depois de concluir seus exercícios, pretendia voltar aos estudos, um plano que Finn apoiou. Com seu talento inato para manipulação espacial, Finn era como um sistema de armazenamento pessoal para ele, recuperando itens de subespaços sem esforço. Ela lhe entregou um livro, sugerindo que ele estudasse os conceitos avançados de separação e manifestação de mana, pelo que ele expressou sua gratidão. Finn então preparou uma mesa com pratos, chá e alimentos retirados do espaço dela, fazendo perceber a conveniência das habilidades dela. Ao se acomodar para estudar, ele reconheceu a necessidade de se ajustar a esse novo arranjo. De repente, o céu escureceu com nuvens estrondosas. Fechando o livro, ele notou a recorrência desse fenômeno após alguns dias. Quando o relâmpago caiu, Finn gritou seu nome e sua preocupação,
mas ele calmamente capturou o raio dentro do relógio em seu pulso. Com um sorriso orgulhoso, ele levantou o relógio, comentando sobre seus inúmeros encontros com raios. Finn falou sobre a pedra elemental do trovão em seu relógio, explicando seu princípio. Quanto mais puro e forte o poder, mais suavemente ele flui. No entanto, ela observou que se tratava de uma pedra de atributo instável e de baixo grau que, ao absorver mais raios, corria o risco de ficar saturada. Observar a pedra elemental do trovão estava cheio e exigia mudanças. Outro raio caiu, fazendo com que Finn entrasse em pânico e corresse para o seu lado. Ele olhou para cima, momentaneamente assustado, mas conseguiu desviar o raio com seu poder. Finn ficou surpreso com sua capacidade de criar um campo de distorção espacial, reconhecendo-o como uma técnica avançada próxima à magia de nível 1. Animada com o potencial de seus esforços combinados para forjar um capítulo significativo na história do Clã das Fadas, ela começou a especular sobre suas realizações futuras, deixando-o ciente de seus planos ambiciosos. Aliviado por seu recente foco em escudos espaciais, ele contemplou como esse conhecimento poderia evitar incidentes com risco de vida. Suas habilidades espaciais estavam próximas do nível 1, enquanto seus atributos de espaço e tempo estavam no nível 3, mas seu atributo mental estava no nível 5. Percebendo que sua abordagem focada na sobrevivência havia inadvertidamente negligenciado seus outros atributos, ele viu um caminho para melhorar e prometeu perseverar. Determinado a continuar seu desenvolvimento, ele solicitou o próximo livro de Finn, que o atendeu com entusiasmo. Mais tarde, na mesa de jantar, ele pergunta ao pai para onde está indo. Genelocir responde tristemente que está indo para o Castelo Flor de Prata porque Querdesir está se aposentando naquele mês. Ele pergunta a Genelocir se Querdesir não é seu avô, e Genelocir responde que, embora Querdesir esteja se aposentando, ele acha que o avô ainda está um pouco envolvido demais. Ele diz a Genelocir que os amigos de seu avô são como avós para ele também, e Genelocir acha que ele sempre fará o que quiser. Ele diz a Genelocir que entende que seu avô está se aposentando, mas se pergunta por que ele precisa ir para lá. Genelocir responde que foi designado para o cargo de Elder Kurdashir. Espantado, ele conta orgulhosamente ao pai que é tão poderoso, e Genelocir responde que, se ele diz isso, então deve ser verdade. Ele sabe que não é o único que cresceu com o passar dos anos. Seu pai, que era de alto nível há muito tempo, finalmente alcançou o nível 0 e atributos sombrios. Nem mesmo um dragão comum consegue fazer isso, mas seu pai o alcançou aos 4.000 anos de idade, uma idade jovem para um dragão, o que é suficiente para tornar Genelocir o chefe final. Ele se lembra de que, na história original, Genelocir, o berserker que devastou o continente, tinha 2 atributos principais, escuridão e magia. Com esses 2 atributos, todo o corpo de Genelocir era tingido de preto, e ele era conhecido por ser a segunda vinda do demônio. Mas ele acha que isso não acontecerá desta vez porque ele vem treinando duro nos últimos 150 anos para evitar isso. Então, Genelocir hesitantemente ligou para ele e tentou dizer algo. Ele suspirou e perguntou a Genelocir o que era, e ela respondeu que achava que ele não voltaria para casa por um tempo, o que o chocou. Em seguida, Genelocir explicou que, normalmente, os pais de filhotes não são escolhidos para essa tarefa, mas, desta vez, não há mais ninguém capaz o suficiente para o cargo. Entretanto, o processo de sucessão normalmente é muito longo, mas desta vez serão apenas 10 anos. Ele perguntou tristemente ao pai se seriam 10 anos completos, e Genelocir, aproximando-se dele com tristeza, foi informado com um sorriso que passaria rápido, deixando Genelocir chocado. Em seguida, ele diz a Genelocir que achava que levaria mais algumas centenas de anos, mas 10 anos é apenas uma década, e ele começou recentemente a estudar a teoria da ilegalidade, então ele vai acelerar o processo. Mas ele para quando vê seu pai amuado ao lado. Ele pergunta a Genelocir se ele espera que ele chore e pede que ele não vá. Genelocir responde com lágrimas que não sabe o que esperar. Em seguida, Genelocir pergunta se ele quer comer alguma coisa e diz para ele esperar um pouco, pois vai lhe trazer mais lanches. Ele suspirou e disse ao pai que não era mais uma criança. No dia seguinte, do lado de fora da mansão, Genelocir lhe diz que as pílulas nutricionais estão no freezer. Portanto, ele não deve pular refeições só para praticar. Ele acrescenta que o kit de primeiros socorros de emergência está na 3ª gaveta de seu quarto. Portanto, se ele ficar doente, deve encontrá-lo e usá-lo. Quando Genelocir está prestes a dizer mais alguma coisa, ele interrompe, gritando que ficará bem e que Genelocir deveria ir embora, pois já estava repetindo o mesmo conselho há 1 hora. Com raiva, ele diz a Genelocir que não é mais uma criança e que só ficará sozinho por 10 anos. Genelocir então lhe dá algo e explica que se trata de um objeto natural chamado Pedra de Comunicação. Elas vêm em pares, e quando energizadas,
podem se comunicar por longas distâncias. Ele olha para as pedras de comunicação e acha que elas parecem muito caras. Ele pergunta ao pai se eles conseguirão se comunicar mesmo estando no Silverclover Castle. Genelocer fica atônito por um momento e, com tristeza, percebe que o alcance da pedra não vai tão longe, o que o faz pensar que isso é algo que até as pessoas mais inteligentes ignoram. Ele coloca a pedra de comunicação no bolso e diz a Genelocer que sempre disse que nenhuma notícia é uma boa notícia. Portanto, ele não deve se preocupar com ele e deve se concentrar em seus projetos, com o que Genelocer concorda gaguejando. Genelocer então abre suas asas e diz que acha que está na hora de ir embora e que, se precisar de alguma coisa, deve procurar em seu quarto. Depois, quando Genelocer voa para longe, ele grita que ele também pode ler seus livros se ficar entediado, e o lembra de não pular refeições e de se alimentar bem. Genelocer também grita que fora da cidade é perigoso e que, portanto, ele não deve sair, fazendo pensar que seu pai é superprotetor. Mas é compreensível, já que o Genelocer o protegeu de muitas ameaças nos últimos 100 anos ou mais. Ele então sorri, percebendo que ficará sozinho por um tempo. Ele pula de felicidade e corre para sua mansão, gritando que agora a mansão é dele. No entanto, mais tarde, ele se senta horrorizado enquanto Finn chora e implora por ajuda. Em seguida, duas pessoas se aproximam de Finn, rindo e a alcançando, enquanto ela lhes diz para não se aproximarem mais. Eles a agarram e riem de forma assustadora, fazendo Finn implorar para que ele a salve. Ele resgata Finn dos dois indivíduos e os confronta com raiva sobre a presença deles. Os gêmeos, aliviados, correm em direção a ele. Os dois falam ao mesmo tempo, sobrecarregando, e ele pede que falem um de cada vez para maior clareza. Kanye, o gêmeo mais velho, informa que o pai deles partiu para o castelo Silverflower, deixando-os por conta própria. Kanye, o mais jovem, acrescenta que os Genelocer mencionaram que ele retornaria em 10 anos, sugerindo que eles estão tão preocupados quanto ele. Kanye explica que eles o visitaram para aliviar qualquer tédio que ele possa estar sentindo, uma noção que o irrita, embora ele mantenha a compostura, sugerindo, talvez sem rodeios, que eles deveriam ir embora. A forte objeção de Kanye questiona sua hostilidade, enquanto Kanye dá a entender que ele ultrapassou um limite tácito. Ele reflete sobre os gêmeos, que residem em um pico vizinho, como dragões gêmeos fraternos nascidos com 1 milênio de diferença. A apresentação deles pelo pai foi feita para consolá-lo sobre sua falta de crescimento, achando a aparência jovem e a natureza brincalhona deles inicialmente cativante. No entanto, a visita não solicitada logo se tornou um incômodo, interrompendo sua solidão. Frustrado com a interrupção, ele questiona a sensatez por trás da decisão do pai de apresentá-los. Os gêmeos, sem se deixar abater pela irritação dele, insistem que a visita foi para proporcionar companhia, acreditando que ele apreciaria o gesto. Khan, tentando aliviar o clima, revela uma espada, sugerindo-a como uma forma de entretenimento. Surpreso com a arma, ele rapidamente a confisca, examinando sua habilidade e o enigmático cristal de relâmpago embutido nela. Curioso, ele pergunta sobre sua origem, mas os gêmeos apenas lançam olhares intrigados, igualmente cativados pela característica única da espada. Khan respondeu que a pegou no depósito de seu pai. Em seguida, Kanye pega duas espadas e diz alegremente que as pegou do depósito do pai. Ele pergunta se eles tiveram permissão do tio Carlos, que é o pai dos gêmeos, mas os gêmeos apenas desviam o olhar, fazendo perceber que eles entraram sorrateiramente. Ele sabe que a espada é uma espada mágica com uma pedra de atributo espacial e que contém muito mais poder do que ele possui. Então, ele notou que o cristal se iluminou e se perguntou se a linha nele era um círculo mágico. Ele acha que parece fazer alguma coisa e pergunta a Finn o que ela acha. Ela respondeu que achava que ele estava quebrado e havia perdido sua função. Ela então lhe diz que não sabia exatamente que era um feitiço de nível muito alto, mas que já tinha visto muitas espadas e cajados subespaciais como esse. Ainda assim, o círculo é muito complexo, então o tamanho do subespaço deve ser muito grande. Ele sorriu ao ouvir isso e disse que iria testá-lo ele mesmo. Ele acha que, como essa espada veio do tesouro de um dragão, Carlos deve ter escondido algo grande no subespaço e decidiu reivindicar tudo isso. Algumas horas depois, ele estava ocupado consertando a espada enquanto os gêmeos estavam deitados à sua frente. Kanye diz a ele que está entediada, e Khan pergunta quando isso vai acabar. De repente, ele grita, fazendo com que os gêmeos olhem para ele com entusiasmo, e ele orgulhosamente diz a eles que a consertou. Os gêmeos ficam empolgados e dizem a ele para testar. Ele diz a eles que esperem, porque ele iria empurrar o poder elementar primeiro e começa a empurrá-lo com seu poder. Mas ele percebe que é muito mais energia do que pensava e se pergunta o que diabos está sendo mantido ali. De repente, a pedra liberou um círculo que ficou cada vez maior. Ele cobriu o rosto,
perguntando o que era aquilo e se não era o subespaço. O círculo começou a consumir o ar ao redor deles, deixando-o em pânico. Mas então uma luz brilhante saiu do círculo e os consumiu. Na caverna de gelo, o círculo apareceu e os transportou. Ele abriu os olhos em confusão e ficou chocado ao ver que eles estavam flutuando. Então, todos caíram e bateram com força no gelo. Finn pergunta, preocupado, se eles estão bem. E Khan responde que acha que sua bunda está rachada enquanto ele estava tremendo no chão, de cara para o chão. Ele se levanta, pergunta onde eles estão e olha ao redor. Ele percebe que estão na caverna e, de repente, a pedra e a espada se iluminam e explodem em pedaços. Todos ficam atônitos ao ver isso. E Khan chora e grita que quebrou sua espada. Em pânico, ele diz a Khan que não era uma espada, mas sim uma pedra de atributo. Mas Khan apenas chorou muito e gritou que havia quebrado sua pedra de atributo. Ele pergunta a Kani se ela sabe a quem pertencia a espada, e ela responde que ouviu dizer que pertencia à sua bisavó. Ele pergunta se a bisavó dela era uma maga espacial, mas ela admite que não sabe muito mais do que isso. Percebendo que estava em um impasse, ele sabe que precisa pelo menos entender seu propósito, para que possa usá-lo também. Finn então o chama para lhe mostrar algo. Eles caminham até o local de onde Finn está chamando e veem uma espada cravada no chão, no centro. Ele olha para a espada quebrada, questionando o que ela era, e descobre que a espada não era um tesouro subespacial, mas um portal interdimensional que conectava dois lugares diferentes. Maldição! Ele percebe que sua ganância por tesouros o cegou e que deveria ter sido mais cauteloso. Ele começa a andar, o que faz com que Kani pergunte para onde ele está indo. Ele responde que precisa descobrir onde eles estão para que possam voltar para casa. Em seguida, diz para eles irem com ele, o que os gêmeos seguem. Um momento depois, eles chegam ao final da caverna e param ao ver que ela está bloqueada com gelo. Reunindo seu poder em suas mãos, ele orgulhosamente lhes diz que os tirará de lá e o arremessa, atingindo o gelo que bloqueava o caminho. O gelo se quebra em pedaços, e eles ficam surpresos quando a luz brilhante atinge seus rostos. Em seguida, ele percebe que a neve entrou na caverna pelo lado de fora, enquanto os gêmeos se espantam. Ele escala o gelo para ver o lado de fora e fica atônito com a visão, levando Khan a perguntar o que está errado e o que está acontecendo. Finn voa ao lado dele para verificar, perguntando-lhe o que diabos aconteceu. Ele fica chocado ao perceber que eles estão na presa certa. Khan entra em pânico e pergunta o que é a presa direita. Kani sugere que ela acha que Lois quis dizer a presa esquerda, mas Finn explica a eles que a presa direita da Terra é uma montanha localizada no ponto mais oriental do continente de inverno, e a montanha perto da casa deles é chamada de Fan esquerdo, enquanto a Fan direito fica no lado oposto do mundo. Ele fica horrorizado, percebendo que isso significa que eles estão em apuros, e começam a sair da caverna. Esse mundo é chamado Evan. Ele é dividido em 4 continentes, cada um com um clima consistente durante todo o ano. O continente da primavera, com seu clima ameno durante todo o ano. O continente do verão, apresentando um clima tropical e sol escaldante. O continente do outono, conhecido por seu clima mais frio e sol abundante, que tem experimentado colheitas abundantes por centenas de anos. E finalmente, o continente do inverno, caracterizado por seu clima frio e rigoroso, com ventos amargos e neve. O lar do Genelocera, a cordilheira Noshi, está localizado na ponta mais ocidental do continente da primavera, e eles estão agora exatamente na extremidade oposta do continente do inverno, perto da presa direita da Terra, localizada na ponta oriental. Então, ele sorriu e riu muito enquanto chorava, fazendo com que os gêmeos se perguntassem o que havia de errado com ele. Ele coça a cabeça, pensando que a provação da reencarnação foi suportável, mas ele se pergunta se será capaz de superá-la. Ele tremeu de medo, sabendo que estava sendo constantemente ameaçado e que o mundo exterior estava cheio de perigos. Além disso, ele não pretendia se afastar de sua casa, mas então se deu conta e imaginou o que aconteceria se alguém descobrisse que ele havia desaparecido do castelo. Então, ele temeu que o Genelocer pudesse se transformar em um berserker. Então, ele se lembrou de que tinha uma pedra de comunicação. Então, ele a tirou do bolso e ficou feliz por tê-la trazido. Mas ele estava na neve, imaginando que eles não conseguiriam alcançar o espaço, afinal de contas, fazendo com preocupação o que estava fazendo. Ele perguntou a Finn se era possível atravessar o Mar do Leste, e ela respondeu, gritando, que não era possível. Ela então lhes disse que era um mar demoníaco, um rastro deixado para trás pelo pior dos dragões malignos. É o mar que separa o continente do inverno do continente da primavera, onde todos os tipos de demônios se escondem,
e até mesmo dragões adultos ainda se escondem. Ela então lhe diz que, mesmo que ele seja escolhido pelos 4 elementos, em sua idade, seria impossível atravessar esse mar. Ele lhe diz que ela está certa e que ele está apenas perguntando. Ele então lhe pergunta quanto tempo levaria para atravessar o continente e chegar à presa esquerda. Ela responde que não sabe exatamente, mas se eles forem caminhando, ela acha que chegarão à presa esquerda em cerca de 10 anos. Ele acha que, se apressar, talvez consiga voltar antes do retorno do pai e grita para os gêmeos o ouvirem. Ele então grita para eles que estão em grandes apuros e explica que estão na presa certa, localizada no final do continente de inverno, e que levariam 10 anos a pé para chegar em casa. Kami pergunta se eles vão voar, mas ele, com raiva, pergunta se ela realmente quer ser sequestrada, deixando-a confusa. Ele então lhes diz que devem esquecer isso porque não podem voar e que andarão como humanos e chegarão em 10 anos. Khan levanta a mão e pergunta a ele o que acontecerá se eles não conseguirem voltar em 10 anos. Ele respondeu que seu pai voltaria em 10 anos, se eles não estivessem lá. Os gêmeos, gaguejando, perguntaram a ele: "E daí?" Ele responde que eles vão incendiar todo o continente à procura deles, mas os gêmeos apenas olharam para ele em silêncio. Kami pergunta por que eles fariam isso, o que o faz perceber que aqueles bastardos não são humanos. Então, ele lhes diz que vão dar uma surra neles e que talvez não comprem lanches ou brinquedos para eles por 100 anos, o que deixa os gêmeos horrorizados. Então, os gêmeos começam a entrar em pânico ao ouvir isso, fazendo perceber que seus lanches e brinquedos são mais preciosos do que o bem-estar do continente. Ele então lhes diz que só precisam voltar para casa antes que seus pais voltem, e que ele está no comando a partir de agora, portanto, eles devem ouvi-lo. Mas os gêmeos discordam porque também querem estar no comando. Com orgulho, ele lhes diz que a liderança é para os dragões mais inteligentes e pergunta se eles são mais inteligentes do que ele. No entanto, os gêmeos o lembram de que ele é mais jovem do que eles. Ele os chama de infantis e grita que é mais alto do que eles. Depois declara que é o chefe porque disse isso primeiro, fazendo com que os gêmeos pensem que ele é o infantil. Enquanto eles estão ocupados discutindo sobre quem está no comando, Finn apenas olha para eles, percebendo que eles têm um longo caminho a percorrer. Um momento depois, eles decidiram que Lois era líder, Finn era o apoio e os gêmeos eram o fardo. Ele diz a eles que têm tudo o que precisam, portanto, devem ir embora, com o que os gêmeos concordam. Mas, então, ele percebe que as nuvens estão ficando mais escuras e desperta sua pedra de raio, dizendo que já faz um tempo. Os gêmeos o abraçam, perguntando animados se ele estava sendo atingido por um raio novamente e dizem que também queriam ser atingidos. Ele os afasta, percebendo que nunca lhes foi dito que ser atingido por um raio é uma coisa ruim. Mas os gêmeos apenas o abraçam de volta, fazendo-o concordar e dizer a eles que não o soltem. Então, eles esperam pelo relâmpago, e ele percebe que ele parece maior desta vez. Então, ele levantou a mão, gritando orgulhosamente que eles deveriam ver o que estava por vir. Quando o trovão apareceu, eles fecharam os olhos para recebê-lo, mas nada aconteceu, deixando-os confusos. Ele pergunta se o raio falhou e diz a eles que isso nunca aconteceu antes. Mas então, ele ouve um barulho vindo de trás, o que o faz olhar para trás e perguntar: "Que barulho é esse?" Ele ficou chocado ao ver uma avalanche vindo na direção deles. Imediatamente, ele agarra os gêmeos e foge arrastando-os, percebendo que era isso que eles estavam mirando. Os gêmeos olham alegremente para a avalanche, mas ele apenas os chama de equipe de carga e ordena que se transformem rapidamente. Mas quando ele olhou para trás, percebeu que a avalanche estava perto deles, o que o deixou horrorizado. Finn, com poucas palavras, o chamou. Amaldiçoando em frustração, ele rapidamente usou seu feitiço de desconexão, que basicamente o desconectou do espaço. A neve os atingiu, fazendo-os rolar. Tonto com a provação, ele se esforçou para se orientar novamente, enquanto os gêmeos se divertiam. Eles então caíram no chão. Um momento depois, ele saiu de debaixo da neve e se levantou, dizendo que achava que ia morrer dessa vez. No entanto, os gêmeos lhe disseram que tinha sido divertido e que eles deveriam fazer isso novamente, o que o enfureceu, e ele bateu na cabeça dos gêmeos. Com raiva, ele lhes disse para crescerem e perguntou para onde diabos a avalanche os havia levado. Ele notou que todas as estradas estavam cobertas, de modo que eles não conseguiam ver nada. Khan o chamou, dizendo que era como uma piscina de neve, e então Khan mergulhou na neve. Animada, Khan se levantou, dizendo que também queria mergulhar, e pulou na neve, atravessando-a também. Frustrado ao vê-los, ele lhes disse para terem calma e saírem, pois tinham um longo caminho a percorrer. No entanto, os gêmeos não saíram da neve, o que o fez chutar a neve com raiva e perguntar que tipo de brincadeira eles estavam fazendo. Mas quando seu pé tocou a neve, ele caiu, fazendo-o gritar de choque. Em seguida, ele agarrou Finn, que estava ao seu lado,
e a arrastou para dentro. Ele ordenou que ela o levasse para cima, ao que ela respondeu que ele fazia parecer que era fácil. Então, eles caíram em um longo buraco, gritando de medo. Ele bateu na lateral enquanto perguntava quando iria parar, mas percebeu que o buraco era longo e que eles estavam caindo rapidamente dentro dele. Phil o avisou para olhar para fora enquanto apontava para frente, e ele ficou chocado ao ver um penhasco à sua frente. Então, ele deslizou em direção ao penhasco e caiu. Ele disse a si mesmo para se transformar com pressa, mas foi pego por Khan e Kane, que estavam em forma de dragão, segurando seus pés. Eles o colocaram gentilmente no chão e se transformaram de volta à forma humana, dizendo-lhe com entusiasmo que aquilo era muito divertido. Ele se viu ganhando respeito por eles, e Finn concordou com ele. Então, ele se levantou e perguntou onde eles estavam enquanto olhava para o corredor à sua frente. Finn observou que não parecia uma caverna formada naturalmente, mas sim um corredor feito pelo homem. Ele concordou com ela, mas se perguntou por que aquilo lhe parecia familiar, apesar de ser definitivamente sua primeira vez ali, e se perguntou onde já havia visto aquele lugar antes. Finn perguntou o que eles deveriam fazer em seguida. Ele respondeu que deveriam pensar e andar devagar, pois a pressa poderia afastá-los ainda mais da saída. No entanto, os gêmeos correram em direção ao corredor, gritando que achavam que a saída estava ali e que planejavam verificar um lado diferente, o que o deixou irritado e ele gritou para que fossem mais devagar. Quando ele os alcançou e estava prestes a dizer algo, parou ao perceber a reação deles e perguntou por que estavam parados ali. Kanye o chamou e perguntou o que eram aquelas coisas enquanto apontava para a frente. Ele olhou mais de perto, perguntando o que ela queria dizer. Então, ele ouviu algo na frente deles e viu um grupo de homens com armadura de cavaleiro. O homem à frente abriu a boca e exalou profundamente enquanto olhava para eles, chocando-os. Em seguida, eles se afastaram com medo quando os homens se aproximaram deles. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.